Olá, aluno do sexto ano. Como já demos todo o conteúdo do segundo bimestre, estamos apenas debatendo alguns conceitos relacionados, ao conteúdo. Eu citei diferentes papéis que Weber teve também na história, na Primeira Guerra, por exemplo. E vou falar um pouquinho agora sobre os conceitos, as terminologias ligadas à sociologia, o que a gente chama de sociologia. Então tem alguns conceitos que são básicos para que a gente possa entender alguns conteúdos de sociologia. A aula passada eu falei sobre política, qual é o conceito de política que se originou na Grécia Antiga, na polis grega, Falei sobre isso. Essa aula eu vou falar um pouquinho sobre cultura, por exemplo. O conceito de cultura é proveniente, etimologicamente falando, a origem do conceito, vem do latim, é uma palavra denominada colere. Então, quer dizer cultivar plantas. Então, cultura por exemplo, quando a gente fala de partir para a questão de plantio, a gente fala da cultura tal, cultura do algodão, por exemplo. Então, essa terminologia tem diferentes significados. Então, fala de cultivar, Cultura tem a ver com cultivar. E quando a gente traz o termo cultura para a sociologia, está levando a cultivar os padrões, os costumes, por exemplo. Tudo que a gente produz, o ser humano produz, tem a ver com cultura. A tradição, por exemplo, está ligada à cultura. Por exemplo, a tradição da festa junina, por exemplo, tem a ver com cultura. A música tem a ver com cultura também. A poesia tem a ver com cultura. A forma das pessoas se comportarem, os hábitos alimentares. Então, todos os costumes, toda a produção humana tem a ver com cultura, no caso, Então, tem a ver com cultivar comportamentos, por exemplo, também. Então tem a ver com essa significação, que vem do latim. Então esse conceito de cultura é muito importante para a gente entender. Lembra que eu falei, assim que iniciou as aulas, no primeiro bimestre, eu falei sobre a origem da sociologia e também falei da origem da antropologia. A sociologia ela surgiu no final do século XIX, com Durkheim, que a gente falou sobre isso no primeiro bimestre. E essa sociologia, de início, ela tinha um viés ligado ao evolucionismo social, ou seja, havia uma hierarquia entre os povos humanos. Os antropólogos desse período acreditavam que determinada raça era superior a outra determinada raça. Então tinha o conceito de raça também, que era ligado mais à questão da biologia, muito voltado à biologia, Ele dizia que a raça branca era superior à negra, por exemplo. Atualmente, esse estudo foi desmentido com os estudos genéticos, ou seja, não existe o conceito de raça, biologicamente falando, Porque os seres humanos são muito, muito parecidos. A genética do ser humano, mesmo que você tenha a pele negra ou a pele branca, a genética do ser humano não tem quase diferença. Há coisas mínimas relacionadas à diferença genética, no caso. Então, o conceito de raça em si não existe. É apenas um conceito que algumas pessoas, alguns cientistas, alguns autores relacionaram no começo no final do século XIX, quando surgiu a sociologia. Então, tem esse conceito de raça. E foi apropriado agora, atualmente, mais para a identidade de raça. Mas a gente vai falar sobre cultura aqui, o que é cultura. De início, esse conceito era ligado a uma única cultura, ou seja, remete também ao conceito de etnocentrismo e eurocentrismo. Por que etnocentrismo? Etno vem de quê? Etnia, de raça em si, Um povo, por exemplo. Ou seja, o etnocentrismo. E centrismo no centro, Então, a minha concepção de mundo está no centro. Ou seja, no Brasil, por exemplo, a gente foi colonizado por Portugal. Então, Portugal era a metrópole. Ou, por exemplo, na Inglaterra também, a Inglaterra colonizou a Índia, parte da Índia. Então, há toda uma influência desses colonizadores nas colônias. Nos Estados Unidos também, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Então, a influência da língua, da cultura também. Então, nesse período, tinha esse viés da cultura como algo etnocêntrico. A Europa era o centro do mundo.
Até hoje há resquícios sobre isso. Toda a produção de conhecimento, boa parte veio da Europa, né? Os colonizadores europeus, né? Ingleses, franceses, espanhóis, a exemplo da América Latina também, dos países vizinhos que fazem divisa com o Brasil, né? Colonizaram a América do Sul, os portugueses colonizaram o Brasil. Então há toda uma influência. Então havia esse conceito de cultura no singular, como se só quem tivesse cultura fossem os países europeus, que as produções ligadas à cultura no Brasil ou em outros países que foram colonizados não fossem cultura de fato, fossem algo inferior. Então, a única cultura que existe era a europeia. Quando alguém falava de algo bom de produção, de conhecimento e tudo mais, adivinha apenas da Europa. Então, há esse conceito de etnocentrismo e eurocentrismo, ou seja, a Europa é o centro de tudo, da civilização ocidental. E há também o conceito de o que é civilização ocidental. Ocidental, as pessoas são tidas ocidentais, os países que foram colonizados e tiveram influência da Europa, por exemplo, parte da Europa, porque tem a parte da Europa Oriental, né? Então, os países como França, Inglaterra, Portugal, que colonizaram outros países, outras regiões do mundo, que tiveram essa influência desses países, são considerados ocidentais. Ou seja, o Brasil, nós somos ocidentais. A gente vive na cultura ocidental. Os Estados Unidos também faz parte do Ocidente. Então, tem esse conceito do que seja ocidental na questão da sociologia, né, pessoal? Então, esses conceitos são bem importantes para que a gente possa estudar sociologia. Então, a gente falou sobre política, cultura. Eu já disse o que é, no caso, que é toda a produção que o ser humano faz, né? Tem a cultura popular, por exemplo, a questão das danças populares, então está ligada à cultura popular, à música popular. Tem a cultura erudita, que ela é aquela cultura mais ligada às elites, né? A cultura que está ligada à questão, por exemplo, a cultura erudita está ligada à ópera, por exemplo, à música clássica. Então tem essa questão, ligada à poesia. Não que a cultura, não existe essa questão de cultura, uma cultura de baixo ou médio ou alto valor. Toda a produção cultural é benéfica de alguma forma. É a expressão de um povo através dos seus hábitos, dos seus costumes, através das suas artes, são benéficos para o meio social. Mas tem essa diferenciação entre cultura erudita e cultura popular. Cultura erudita está mais ligada às elites, à rigorosidade metódica, e a cultura popular é algo mais abrangente, que está ligado a toda a produção de uma população, de uma determinada região, né? Então existem diferentes formas de cultura popular no Brasil. Vocês podem dar exemplo no chat, por exemplo, exemplos de música popular, por exemplo, o que vem a ser música popular. E o conceito de etnocentrismo já citei o que é, né? Que é a sua etnia no centro. Eu parto para analisar outras culturas com base na minha visão de mundo. Então, no início do século XIX, tinha isso na sociologia. Os antropólogos, os sociólogos, os intelectuais das ciências sociais, eles, por exemplo, um antropólogo ia analisar uma cultura, uma determinada cultura. Então, ele partia do seu princípio, da sua cultura, para observar outras culturas. Então, ele se chocava com aquilo e ele dizia que aquilo ali era errado, com base no seu costume. A partir de Franz Boas é que a coisa começou a mudar, que é um antropólogo também alemão, que ele naturalizou-se nos Estados Unidos, e esse antropólogo começou a descrever esse conceito de cultura não no sentido singular, mas no sentido plural. Então ele abrangeu essa conceituação de cultura no sentido plural, mais amplo. Então ele explicou o quê? Que existem diversas culturas, diversas etnias, e toda a produção cultural deve ser analisada com base nos seus critérios, a partir da sua cultura. Então ele criou o conceito de relativismo cultural. Eu não posso analisar com base no etnocentrismo, com base na minha cultura, as demais culturas. Eu tenho que me basear na formação daquele povo, como aquele povo produz cultura. Então existem diversas culturas. A partir de Franz Boas, esse alemão, ele diz que existem diversas culturas e toda a produção cultural
tem que ser analisada com base nos seus critérios, na sua formação na formação daquele povo. Então é isso, pessoal. É apenas um debate com conteúdos, com conceitos relacionados à sociologia e antropologia, que vão ser importantes para a vida acadêmica de vocês. Não vai ter atividade, é apenas um debate, no caso, apenas a traçar alguns conceitos básicos da antropologia e da sociologia, né? O que vocês vão estudar posteriormente esse ano e os próximos anos também, conceitos relacionados, né? Que são importantes para que a gente possa compreender mais sobre sociologia e antropologia na nossa disciplina. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.